Olá, turma. Vamos então à resolução da nossa questão. Primeiro, é muito importante vocês fazerem uma leitura correta do exercício, uma leitura cuidadosa. Se precisar, façam uma leitura 2, 3 vezes até você entender o problema. Então vamos lá. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de, utilize π igual a 3. Então nós vamos fazer exercício começando com o cálculo do volume do nosso copo. O copo ele tem um formato cilíndrico. Então, para quem não se lembra do formato cilíndrico, está aqui, tem um copo com esse formato. O cilindro é uma figura que tem as bases em formatos circulares. Então, para calcular o volume desse cilindro, nós utilizaremos a seguinte fórmula. Volume do copo, então vai ser a área da base vezes a altura. Então o H aqui nós vamos chamar de altura. E AB seria a área da nossa base. Como eu falei com vocês, as bases são circulares. Portanto, nós vamos calcular a área da base fazendo π vezes R ao quadrado. E aí o nosso volume então será calculado dessa forma. πr ao quadrado vezes a altura. E o que nós precisamos então para calcular esse volume? O valor do π, que já foi dado aqui no enunciado, para a gente considerar a aproximação π igual a 3, o que facilita o nosso trabalho, né? Principalmente considerando que a gente não vai usar a calculadora para fazer nossos cálculos. Então a gente não ter o π como 3,14, como é o costume da gente trabalhar, facilita bastante o nosso cálculo. Outro valor que eu preciso para substituir na fórmula é o R, que é o raio desse círculo aqui da base. Porém, o exercício me passou o diâmetro desse cilindro. O que a gente tem que saber e lembrar é que o raio dessa base vai ser a metade do diâmetro, ou seja, o diâmetro dividido por 2. Portanto, o nosso raio vai ser igual a 2 centímetros. E por último, a última informação que eu preciso para substituir na fórmula é a altura. E a altura foi dada aqui de 10 centímetros, portanto, nosso H é igual a 10 centímetros. Substituindo esses 3 valores na nossa fórmula, nós teremos então 3 vezes 2 ao quadrado vezes 10. Vamos começar resolvendo a nossa potenciação para depois fazer as multiplicações. Muito cuidado com esses cálculos aqui, tá? Então 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 10 vai dar 120. Como todas as nossas grandezas aqui foram dadas em centímetros, o volume do copo vai ser dado então em centímetros cúbicos. Lembrem-se que volume nós trabalhamos com unidades cúbicas, certo? Então, 120 centímetros cúbicos. Mas vale observar que as nossas respostas todas foram dadas em mililitros, ou seja, ml. Então, nós temos uma relação muito importante que a gente não pode esquecer, é que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, a 1 mililitro. Portanto, eu posso colocar o volume do copo como 120 ml. Agora, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque depois que a gente faz esse cálculo, a gente observa que lá na resposta a gente tem essa para marcar, tá vendo? 120 ml. E a gente às vezes fica tentado a marcar essa resposta. Muito cuidado, porque aqui a gente ainda está na metade dos nossos cálculos. A gente ainda não calculou o que o exercício pediu. Por isso que é importante você ficar atento na sua leitura e o que o exercício pede para você calcular.
O exercício pede a quantidade de água que deve ser utilizada na mistura. Então, o cálculo que nós devemos fazer é o cálculo do volume de água. O volume de água ele vai ser igual a 5/6 do volume do copo. Por que 5/6 do volume do copo? No enunciado do exercício, nós temos uma informação muito importante. Olha, uma parte de açúcar para 5 partes de água. Então, nós temos essa razão aqui, ó, da quantidade de açúcar para a quantidade de água. Então, se a gente for lá no nosso copo, o que a gente vai fazer é dividir esse copo em 6 partes iguais, das quais uma parte será de açúcar e 5 partes será de água. Portanto, 5 das 6 partes em que eu dividi o copo será de água. Então, o volume de água será 5/6 do volume do copo. E aí, como o volume do copo é igual a 120, basta eu substituir o valor. E agora eu faço esse cálculo aqui para encontrar o volume que eu desejo, que é o volume de água. Aqui eu posso multiplicar 5 vezes 120 e o resultado dividir por 6. Ou eu posso simplificar 120 por 6, como eu vou fazer aqui, que dá 20, e aí eu multiplico no final por 5. 5 vezes 20 é igual a 100, portanto o volume de água é igual a 100 ml. Nossa resposta correta seria a alternativa C. Obrigado pela atenção e bons estudos.